Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Bruno Ishi. Bem-vindo a esse canal. Nesse canal eu falo sobre o meu trabalho, que é como corretor de seguros e outras coisas que envolvem seguro ou o nosso dia a dia aqui no Japão. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, curte e comenta para que eu possa saber que os conteúdos aqui estão agradando, estão acrescentando, estão abençoando a vida de alguém, e compartilhe para que mais pessoas possam assistir e ser edificadas de alguma forma. Ok, pessoal? Muito obrigado para você que já é inscrito há algum tempo, tem sempre acompanhado os vídeos, né? Tem muitas pessoas entrando em contato, perguntando sobre algumas coisas que ficou sem ser esclarecidas, né, por seguros que foi feito não comigo, com outras pessoas, com japoneses e outros, e não soube lidar, não soube tratar o acidente ou algum problema que aconteceu. E na medida do possível eu tento responder, né? Tem coisas que eu não sei também, tem coisas que são diferentes de uma seguradora para outra, né? Não consigo dar 100% a resposta. E acidente também não é uma coisa que é tudo igual, né? Depende da situação, depende de várias coisas, né? No que eu consigo, eu oriento, eu dou dicas, né? Mas tem coisas, né, que não dá para ajudar por já tá andando há algum tempo, tá? Então se inscreve aí, comenta aí para saber, né, se você tem alguma dúvida, né? Às vezes eu não respondo ali, mas eu pego aquela dúvida e faço um outro vídeo, como eu estou fazendo aqui e já fiz algumas vezes também, ok? Hoje eu queria falar sobre uma coisa que tem se tornado uma notícia bem grande, bem polêmica aqui no Japão, né? Pode ser que você nem saiba disso, mas é uma coisa que tem acontecido, já vem acontecendo há anos, só que só foi sair agora na TV, nas notícias e várias outras coisas. E isso, na verdade, eu já falei aqui várias vezes que eu já trabalhei na Nissan e aconteceram várias coisas que me deixou triste, me deixou desmotivado de continuar trabalhando, e eu saí, que tem a ver com essa notícia. Existe uma loja, não é fofoca nem nada porque está nas notícias, ok? Tem uma loja de carro que chama Big Motors, você já deve ter visto, ou alguma notícia, ou essa loja. Aqui perto de casa tem uma, e essa loja ela tem se espalhado no Japão todo. E o principal que eles faziam no início é comprar o carro das pessoas e revender ou jogar no leilão. Isso era o início deles. Eles compravam um carro, falavam, eu tenho um carro Aqua, ano 20 e tanto, eu quero vender esse carro. Então eles compravam mais caro do que a pessoa dá de entrada em outro carro na concessionária. Então as pessoas iam lá, vendiam esse carro, com esse dinheiro dava entrada em outro carro, né? O básico disso deles, o básico deles era isso no começo. Só que conforme vai aumentando a proporção da empresa, de que você está trabalhando, de que vai se tornando, na verdade, eles começam a ampliar os seus trabalhos. Nisso aí começa a fazer check-in, a fazer conserto, né, a parte da mecânica, a funilaria e pintura, fazer seguro também, que é uma coisa que é ligada com o carro, não tem como, né? E algumas lojas são bem grandes, tem algumas que são só lugar de comprar carro e tem outras que são bem maiores, que tem essa parte de oficina. O que aconteceu, que tem acontecido de problema agora, já há alguns anos, é por causa que eles estavam dando golpes na seguradora. Teve até um vídeo que vazou de um kojocho, de um responsável ali da parte da mecânica, ensinando os mecânicos a como furar o pneu para cobrar isso da seguradora. Existem algumas seguradoras que cobrem isso, a troca do pneu, outras não, né? Então, provavelmente eles vendiam mais seguro dessa seguradora para poder usar isso daí. E eles ensinavam até aonde você colocar o parafuso, furar o pneu, para que não tenha conserto. Porque se o pneu, né,
o pneu tá assim, né? Ele roda assim o pneu, né? Aqui é a roda assim, o pneu, né? Se for um pneu, entra um prego embaixo do pneu, você tira o prego, arruma e tá tudo ok. Só que na lateral do carro, se pega alguma coisa, se pega um negócio, aqui não pode arrumar. Então eles pegavam e colocavam bem na quina, assim, onde não é embaixo, mas é lateral, e falava como que se tivesse entrado um prego ali e tinha que trocar o pneu. E nisso teve muitas reclamações. Por quê? Porque foi falado que iria colocar um pneu e foi colocado outro muito mais barato. Então foi cobrado um valor a mais da seguradora e eles colocaram um pneu inferior. Às vezes acontece de na funilaria, na pintura, fazer isso, só que precisa da consciência do cliente. O cliente não sabendo que foi feito esse trâmite é golpe para o cliente também. Por exemplo, se você bater o carro, né, e tem que trocar o bumper, ali o para-choque ali da frente, e a seguradora, eles cobrem o prejuízo que teve. Trocar um bumper novo custa 100 mil, a seguradora cobre esses 100 mil. Só que se a pessoa quiser trocar por um bumper mais barato, ok. Só que a oficina trocar por um bumper mais barato sem o cliente saber, é errado, não pode fazer isso, né? Isso é o que estava acontecendo. Eles faziam o chaquen e não passavam o carro na linha do chaquen. Teve oficinas que a máquina do chaquen deles lá estava quebrada. Então, se está quebrada, como é que eles fizeram o chaquen? Como é que eles averiguaram aquilo que precisa ser testado ali para passar no chaquen? Se você leva no chaquen Joe, tem uma pista, tem uma linha que você precisa passar em todos ali, dá ok. Em todas as etapas ali, aí sai o chaquen. Só que na onde eles estavam fazendo uma certa oficina lá, essa máquina estava quebrada. Então todos os carros que passou o chaquen ali naquela oficina, não foi feito não foi conferido essa parte do carro. Em específico era a parte do velocímetro, porque lá no chaquen você entra num dínamo assim, ele roda, quando der tanto velocidade, você tem que ligar o farol. Aí com isso ele vê a velocidade que está aqui e a velocidade que a pessoa colocou. Quando chegou como é que chama? O ponteiro ali da velocidade chega no 40, né? Quando chega no 40, você tem que acender o farol ou às vezes apertar um botão. Aí ele vai ver com a máquina e o que você está apertando se está igual. Tem uma margem de erro, né? Que é pouquinho, mas ok. Só que nesse oficina em específico, essa máquina não estava funcionando. Então eles não fizeram esse teste. E se o carro estava errado, está errado até hoje, né? Então eles foram lá e tiraram essa licença dessa oficina de poder fazer o chaquen. E com isso acaba aumentando a insatisfação dos funcionários, porque eles são licenciados para isso, estudaram, tiraram uma licença para trabalhar com isso e estavam fazendo ele fazer errado. O Code Ocho, para bater meta, ele estava fazendo as pessoas, os funcionários ali trabalharem errado. E outra coisa, tinha carros, né, eles começam a pesquisar, eles colocam uma terceira empresa para averiguar todo o dentro da empresa e fazem enquete em anônimo, né, para saber o que estava acontecendo. Tinha carros que eles nem passavam no chaquen. Eles só escreviam o documento como se tivesse feito o chaquen e passava o chaquen. Por quê? Porque eles têm essa autoridade, eles têm esse direito de assinar o papel ali, de falar que é ok, sem ter passado, né? Porque se fez ou não, só quem assinou ali sabe se fez ou não, né? Então eles colocavam uma quantidade a mais do que eles davam conta de fazer e por isso começa a fazer as coisas erradas. E com isso foi saindo, né? Pessoas foram saindo da empresa, foram ficando insatisfeitas e começaram às vezes a caguetar, entregar a empresa, falar para órgãos e tudo mais, e tem saído isso nas notícias esses dias. E o que eles estão agora mais preocupados é com a parte do seguro, né? Todo mundo sabe que se você usa o seguro fica mais caro, ok? Isso aqui eu já falei em alguns vídeos, né? Então, se você usou o seguro para arrumar o pneu ou alguma outra coisa, sendo que não estava furado,
foram eles que furaram, o seguro dessa pessoa aumentou por uma mentira. Tá? Por uma mentira o seguro dessa pessoa aumentou. Então, se isso aconteceu, não foi um ou dois casos, foram no Japão inteiro. Estava acontecendo isso como se fosse uma gangue de verdade. Era de lá de cima do Chateau que mandavam eles fazer isso. Eles davam orientação, eles colocavam metas absurdas e eles tinham que fazer isso para cumprir essas metas. Então, começavam a fazer, os chefes ali de cada loja, de cada oficina, eles eram expostos se não batessem a meta, em grupos de line, em grupos da empresa, falava, ô Kojocho, não sei de onde, até quando você vai fazer a gente passar vergonha, até quando você não vai conseguir bater essas metas? E empurrava, induzia a pessoa a fazer coisas erradas para bater meta e dar lucro para a empresa, dando golpes, sendo que eles poderiam estar fazendo o certo e estar ganhando a mesma coisa. E ainda mais, se eles estivessem fazendo o certo, errado e estivessem prejudicando só eles, é problema deles, é problema da empresa. Mas eles estão fazendo o errado, prejudicando clientes e prejudicando você que não tem nada a ver com a história. Por quê? Porque se usarem muito o seguro vai aumentar para todo mundo, né? Sempre, todo ano, tem alterações no seguro. E isso é independente da sua pontuação e independente se você usou o seguro ou não. Entendeu? Então, aquela pessoa que furaram o pneu dela, a loja foi lá e furou o pneu, usou o seguro para consertar isso, o seguro dessa pessoa aumentou, e se aconteceu muitos casos disso, automaticamente o seguro para todo mundo vai aumentar. Isso aumentou para você também. Às vezes você não sabe o motivo de ter aumentado. Às vezes foi uma empresa em massa que deu um golpe e começou a aumentar o valor do seguro. Por quê? Porque se o meu seguro, o valor que o seguro do meu cliente aumenta, automaticamente eu vou ganhar um pouquinho mais. Certo? Eu não quero que usem o seguro, mas se usar na renovação, o seguro vai ficar mais caro. E com isso, o volume de contratos às vezes aumentam. E o pior de tudo isso, né? A seguradora foi comunicada, lógico, que estava acontecendo isso, só que a seguradora, não querendo perder os contratos que essa loja tem em massa, em quantidade, eles falaram, não, só devolve o dinheiro que vocês cobraram a mais. E ficou por isso mesmo. Sendo que eles poderiam, é um golpe, eles poderiam processar essa loja pelos danos e pelos prejuízos que eles causaram para a empresa do seguro. Que saiu nome de várias seguradoras. Da que eu trabalho não saiu, graças a Deus. Mas de uma certa, né, não vou falar qual, seguradora, é o que eles estavam fazendo mais isso. E essa seguradora deve estar não querendo perder os contratos, fala, não, só devolve o que você cobrou de volta, a mais. Só que quem usou o seguro não vai voltar por causa disso. Não vai deixar de aumentar por causa disso. Dá para entender? Porque já foi usado o seguro daquela pessoa. A empresa, a seguradora, ele falou, devolve o que você cobrou a mais. Mas e desse cliente que você usou o seguro sem ter usado? Como é que fica? Isso é o pior, que eu entendo. Porque eles devolverem o que cobrou a mais é obrigação, não é nem favor. Né? Eles têm que fazer isso. Só que o cliente que foi lesado ali, aumentou o seguro dele. E aí, como é que fica? Essas pessoas acabam sendo prejudicadas e fica por isso mesmo. Né? O que eu nunca falei em outros vídeos é o porquê que eu saí da Nissan. Eu estudei, né, eu queria, desde o Chugaku, eu já queria entrar nessa escola da Nissan para trabalhar, para ser mecânico e trabalhar com isso. E eu não queria entrar no Koukou. O meu professor falou, se você não entrar no Koukou, você não consegue entrar nesse Senmongaku, nessa escola que eu queria entrar da Nissan, para me tornar mecânico. Então eu entrei no Koukou, estudei à noite, depois eu fui 2 anos trabalhar na fábrica para guardar dinheiro para poder entrar nessa escola, que é muito caro. Então eu já tive no mínimo aí 6 anos, porque o meu Koukou foi à noite, eu estudei 4 anos. Eu fiquei aguardando 6 anos para que eu pudesse entrar nessa escola. Estudei 3 anos. Eu estudei 2 anos de mecânica e 1 ano de funilaria e pintura, né? Um curso básico de 1 ano. Dentro disso eu tirei essa licença de seguro que hoje eu trabalho. Só que quando eu fui sair, eu entrei para trabalhar na Aichi Nissan, na Nissan aqui de Aichi.
né? Eu entrei como Seixain, como um funcionário deles lá e fui colocado na parte, lá na uma outra empresa dentro deles lá que fazia essa parte de funilaria e pintura. Lá eu trabalhei 3 anos e meio. E quando eu entrei, era o meu sonho estar trabalhando com isso e é onde eu estava ali naquela empresa, é onde eu almejava chegar. Só aí quando eu cheguei, eu quis fazer parte do Kumiai. Kumiai é tipo a associação dos funcionários lá, né? Então tem a parte lá do Kumiai geral, onde eles brigam com a empresa em questão de salário e tudo mais, dos direitos, né? E tinha a parte dos jovens, né? Que era uma associação, um negócio ali dentro, só que da parte dos jovens. E eu entrei para fazer parte disso. Então tinha reunião a cada 2, 3 meses. Se eles perguntavam, pediam para fazer enquete, se você, se no seu lugar onde você estava trabalhando, estava um lugar saudável para os jovens estar trabalhando. E tinha várias coisas, vários trabalhos lá dentro. E eu fazia parte disso. E eu já sou meio... Eu era, não sou mais. Não parece, né, eu acho. Eu era muito briguento. Eu não deixava, não levava desaforo. Eu tinha um negócio errado, eu ia pra cima. Né? Por isso mesmo que eu quis entrar nesse Kumiai. Se eu tivesse visto alguma coisa errada, eu ia pra cima e ia brigar pelos direitos daqueles que estavam ali. Então, começou a acontecer coisas ruins dentro ali do Kojo, onde eu trabalhava. Começou a sumir chave, começou a aparecer carro quebrado, que não era o que tinha acontecido para entrar ali para arrumar. Teve uma época que os japoneses fumam muito, né? Na onde ali eles fumavam, tinha um copinho de latinha que eles cortavam e colocavam água para a pessoa, depois de terminar de fumar, apagar o cigarro e jogar ali dentro. Teve um dia que tinha thinner dentro desse copinho, dessa latinha. Então se a pessoa fosse fumar ali, ia pegar fogo na mão dela. Só que a pessoa que chegou já sentiu o cheiro do thinner e não acendeu o cigarro. Né? Não é uma coisa como o gás que espalha assim, acende e explode, mas se chegasse perto, poderia pegar fogo. E começou a acontecer várias coisas estranhas dentro da empresa. Não tinha câmera, não dava para saber quem estava fazendo aquilo. Aí um certo dia, um Kohai é quem entra abaixo, mais novo, né? Eu já estava 3 anos lá, então tinha 2 anos que tinha entrado pessoas novatas. E um abaixo de mim, ele estava sofrendo bullying por um outro cara mais velho que a gente. Né? Eles obrigavam essa pessoa, esse senpai, essa pessoa mais velha, estava obrigando ele a fazer tudo isso que estava acontecendo. Às vezes a gente chegava lá para tirar os carros, a chave dos carros tinha sumido, estava escondida em algum outro lugar. Né? Aí esse chefe, essa pessoa mandou esse menino ir no orelhão do trabalho de Koen, de parquinho, desses telefone verde, né, orelhão assim, e usar, parecia coisa de filme, usar aquele negócio de mudar a voz. Ele falou, ele ligou no Kojo, lá no nosso escritório lá, na hora que o Kojo-cho já estivesse lá, e falou, eu coloquei uma bomba aí no escritório e que vai explodir tanto tempo. Não lembro assim, mas ele falou que colocou bomba, né? Que eu não vi esse daí, eu fiquei sabendo. Né? Falou que colocou bomba. E aonde tem funilaria e pintura, tem gás, botijão de gás para solda, muito, tinha um para cada, quem fazia a parte de funilaria, tinha um para cada, aqueles botijão grandão assim de gás. E na parte da pintura, tinha thinner, tinta e diesel. É diesel. Toyo, querosene. Tinha 200 galão, não, tinha 4 galões de 200 litros. Então se explodisse ali, como falou, que tinha uma bomba, ia explodir ali o barracão inteiro, o Kojo inteiro. Né? Então quando aconteceu isso, o Kojo-cho ligou para a polícia, falando que entrou uma ligação assim. Aí chegou aqueles busão de polícia, fechou o quarteirão inteiro, mandou a gente atravessar a rua, ficar do outro lado de lá, só aguardando, porque eles iam averiguar. Chegou aqueles caras cheios de máscara, de coisa, de colete, para ver onde se tinha mesmo. E no final das contas não tinha. E lá na frente foram descobrir que era esse menino. Esse menino foi preso pelo que ele fez, e na hora que aconteceu isso, ele não entregou esse senpai, porque aí ficou com medo de acontecer alguma coisa com ele. Então ele não entregou. Esse senpai ficou preso lá um tempo e depois ele já tinha sido levado kubi da empresa, lógico, e depois ele foi trabalhar em outro lugar. E foi esse o motivo que eu saí da empresa. Por quê? Porque estava acontecendo muitas coisas. Esse senpai, ele começou a fazer isso porque ele também estava
indignado com coisas. Por que ele estava indignado? Porque isso que essa Big Motor começou a fazer, né, a empresa mandava a gente fazer também. Às vezes tinha um carro que era só para trocar o bumper ou pintar. Só que tem nível, se passar de tanto é troca, se for tanto é só conserto. Então o Code Ocho mandava a gente arranhar mais ou entortar alguma peça onde por fora não dava para ver e mandava trocar depois. Na hora que desmontasse, tirava a foto, e entortava o negócio, tirava a foto e cobrava isso do seguro, depois voltava com a mão. E acontecia várias coisas. E a gente tinha meta. Eles falavam assim, para você se pagar, você trabalhando, se pagar, você tem que fazer 1 milhão por mês de uriage, de lucro, né? Porque tem que pagar o meu salário, pagar o chacai, pagar o negócio da empresa, pegar não sei o que lá. Então, por pessoa tinha que fazer 1 milhão. Então, eles falavam, hoje tá tanto, hoje tá tanto, hoje tá tanto, tá faltando tanto. Para bater a meta do mês, falta tanto. E ficava nessa pressão. E os líderes ali ficavam nessa mesma pressão. Tinha que economizar material e fazer o mesmo serviço. Saía um serviço ruim. Às vezes não fazia, colocava papel assim, fazia que tinha pintado e não tinha pintado, só tinha polido. E economizava e cobrava um valor como se tivesse feito os trabalhos. E isso é uma coisa que eu comecei a enxergar o decorrer do tempo. No começo eu não enxergava, não entendia isso. Mas na hora que eu entendi, vi o que estava acontecendo, eu falei, não quero fazer parte disso. Aí aconteceu esse negócio desse menino, eu fui pra cima do Code Ocho e falei, você tá fazendo tudo errado, não é assim pra fazer. E eu não tinha medo, eu não tinha esse negócio de ser pai de mais velho e de mais novo. Eu falei, tava errado, não tinha conversa. Eu ia pra cima e o Code Ocho ficou com medo de mim. Porque eu tava fazendo assim, o certo. Falei, não é pra fazer desse jeito. E o negócio não comia, aí tá assim, tá assim, tá assim. Eu ia, falava. Aí ele começou a ficar com medo do que estava acontecendo, do que eu estava fazendo, da posição que eu estava tomando. Aí depois disso que esse menino foi preso, eles colocaram uma câmera para cada um. Em cada buraco assim, em cada espaço de trabalho que cada um tinha, eles colocaram uma câmera vigiando a pessoa que estava trabalhando. Para ver se não estava fazendo, entre aspas, coisas erradas. E tanto é que depois que... Nossa, eu tô entregando tudo. Depois que aconteceu isso, a pessoa que mandou pôr essa câmera, ele mandou colocar a câmera no lugar, na empresa de um irmão dele. E ele superfaturou em cima disso e depois ele levou Cubi. Mandaram ele embora porque ele, era 1 milhão para colocar a câmera. Ele mandou o irmão dele fazer uma cobrança de 5 milhões e ficou com 4 para ele. Já estava tudo errado. Aí eu falei, não é aqui que eu quero ficar. Não estou feliz de trabalhar nisso. Eu comecei a bater de frente com os chefes ali. E aí eles pegaram e me transferiram para uma outra unidade lá, muito mais longe de casa. Ele falou, você deve trabalhar aí. Aí no dia que eles fizeram isso, eu falou, eu vou pedir minhas contas. Eu trabalhei em outro lugar só para cumprir o aviso, pedi minhas contas e saí. Falou, aqui eu não trabalho mais. Foi isso que aconteceu. O motivo de eu ter saído é o mesmo motivo dessas notícias que têm aparecido da Big Motor. Eu falei, eu não quero fazer parte disso. Eu não quero, eu não estudei, eu não trabalhei muito tempo, guardei dinheiro, me esforcei para estar aqui, estudei, passei por provas. Se for contar, 4 anos do Coco que eu estudei para entrar nessa escola, 6 mais 2 anos que eu trabalhei na fábrica para juntar o dinheiro e entrar na escola, mais 3 anos que eu estudei ali dentro da escola e mais 3 anos e meio, quase 12 anos e meio, que 9 anos no mínimo, que eu me esforcei para estar ali dentro. E quando eu cheguei, não era o que eu imaginava, sonhava e via de fora. Era muito mais podre por dentro do que eu imaginava e até você imagina. E isso não é coisas de Big Motor, Nissan, só. Todas as empresas têm isso. Infelizmente tem. A Toyota é muito maior que todas essas empresas. E você imagina que a Toyota é o mais certinho do mundo. Mas na verdade, quanto mais força você tem, mais você consegue encobrir as coisas. Quanto menor você é, menos você consegue ter essa força para encobrir. Né? E eu sempre já falei aqui em algum vídeo, falando, se você tem alguma coisa para fazer, eu confio mais em uma pessoa que está trabalhando como Codin, uma pessoa que está com um negócio menor, porque ela vai fazer do melhor para dar, que ela tem, pode ser que não te agrade, mas ela está dando o seu melhor, do que uma empresa que já tenha força o suficiente e você é mais um. Se agradou ou não agradou, eles não estão nem aí.
né? Isso é o que acontece nessas empresas grandes, pelo menos aqui dentro do Japão. Muitos idealizam, falam que é mil maravilhas, que a Toyota, não, eu só faço negócio com a Toyota, eu só faço negócio com concessionário. Às vezes aquele funileiro, aquele mecânico da região ali, ele está dependendo daquilo, então ele não vai fazer de qualquer jeito. Você tem que analisar, lógico, se ele tem capacidade para fazer, isso é diferente, né? Mas ele não vai querer botar o dele na reta ali para prejudicar o trabalho dele, fazer uma besteira e prejudicar ele mesmo. Porque se ele tem uma empresa menor, se ele tem um negócio menor, um negócio errado vai pesar muito mais para ele do que para a Toyota, que tem bilhões de dinheiro e mais força, e tem uma placa falando, não, é Toyota, todo mundo vai acreditar só por ser Toyota. Isso é uma coisa ruim, tanto é da parte do financiamento do carro, que eu tinha falado lá, do financiamento que eles fazem esses jogos. Tanto é, voltando ao vídeo do anterior, eu falei do quinto e da prestação e negócio do Alphard e do Hellfire novo que saiu. Eu fui na loja de um colega esses dias, ele tem uma loja menor, eu já gravei vídeo lá, mostrei algumas vezes. Ele falou, o meu Alphard vai chegar em setembro. Eu falei, como assim? Eu falei, não é 1 ano, 2 anos para chegar o carro? Eu falei, não, isso daí é história, isso daí. Isso daí não existe não. Quem sabe como é que funciona as coisas, para eles entregam rapidão. O meu vai chegar em setembro. Eu falei, mas lançou mês passado, retrasado. Eu falei, então, em setembro o meu tá aí. Eu falei, como é que você fez isso? Eu falei, não, eu conheço uma pessoa da Toyota lá de Toyohashi. Aí eu liguei para ele e falei, ó, eu quero um Alphard. Coloca o meu nome aí na frente. Aí ele falou, ah, tá bom. E colocou o nome dele na frente e depois de 2 semanas ele falou, ó, o seu Alphard chega tal dia, em setembro tal dia. Aí eu falei, caramba, como é que é isso? Aí ele explicou lá e tal, eu falei, então, sabe essas notícias que saem falando que tá 2, 3 anos de espera? Então, isso daí é tudo mentira, ele falou. Isso daí, eles colocam 2, 3 anos, eles dão essa margem, falam, você vai esperar muito, né? Solta essa notícia, mas quando você vai na loja ali e fala, não, eu quero um Alphard, ele falou, no seu caso, eu consigo fazer um jeitinho aqui para chegar rápido. Chega em maio do ano que vem. Para você que viu a notícia que vai chegar daqui 2, 3 anos, falou, nossa, ganhei, eu vou receber mais rápido do que todo mundo. Sendo que eles conseguem entregar em 6 meses o carro. Eles vão soltando essa notícia para facilitar o vendedor ali. Falou, para você eu consigo fazer especial para chegar mais rápido. E faz a pessoa fechar o negócio ali. Depois que fez o negócio, se atrasar, eles inventam desculpa. Não, é que não chegou peça lá da China, é que não chegou peça lá do Taiwan, os chips estão atrasados, e a pessoa já fez o pedido, então não tem como mudar. E eles vão fazendo isso, vão levando na lábia, vão levando na força, levando no nome da empresa, até que você caia na conversa deles. É um vídeo não tão legal, mas é a verdade que tem acontecido. Eu tenho uma conta no Line que fica chegando informações de negócios, né, nesse ramo de carro. Chega informação, às vezes eu pego dica nesse Line também, nessa informação que chega em questão de carro, em questão de habilitação, de placa, de muitas coisas eu aprendo dentro dessa conta também, né? Então, às vezes a gente fica só pelo que os outros estão falando, a gente tem que buscar entender o que está acontecendo, o que é verdade, né? Só a verdade, né, é o que vai esclarecer, né? Toda meia verdade é mentira, né? Então, se está faltando alguma coisa, é mentira. A verdade é verdade e a gente tem que correr atrás disso, fazer o melhor, dar o nosso melhor, até que, independente, né, do que vai acontecer, a gente tem que fazer da melhor forma, dando o nosso melhor, né? Dando o melhor vai errar? Vai, mas na hora que a gente erra, a gente tem que reconhecer que errou. Esse Big Motor do Chatio nem apareceu para baixar a cabeça, para falar como ainda sai, falar que vai corrigir, que vai arrumar. Ele não apareceu nenhuma vez. Mas é um vídeo mais para alerta, né? Alguém que viu a notícia não entendeu, era isso que ia acontecendo. Quem pensava, por que o Bruno saiu da Nissan? Foi por isso que eu saí da Nissan, né? Então, é o que a gente precisa buscar, é o que a gente... esse é o motivo do que tem acontecido, essas informações, né? E o motivo de eu ter saído da Nissan também, né? Não sei como é que vai ficar essa parte dos seguros que aumentou para todo mundo. Se eu achar alguma informação, alguma notícia que sair, eu posso estar fazendo um outro vídeo falando sobre isso também.
Ok, pessoal? Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Ficou um pouco longo, né? Mas é uma coisa para esclarecer algumas situações que tem acontecido nesse mundo do carro. Ok, pessoal? Muito obrigado. Deus abençoe e tamo junto.